Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Eu acho que a gente vai iniciar agora, acho que já está ao vivo, né? Hoje a gente vai fazer uma live para falar um pouco da utilização do óleo à base de cannabis em tratamentos como síndrome de Tourette e outros problemas de saúde, onde esse uso do cannabis vem ajudando muita gente a sair de situações de crise, situações muito difíceis, e nós vamos é, ter a participação especial do Alex, sócio fundador da Associação Cannabis, e ele vai estar falar um pouco para a gente sobre a utilização do óleo de cannabis e nos vários tratamentos medicinais. Vamos lá? Boa Oi, tarde, Érica, Alex. tudo bom? Tudo bom? É um Como prazer estar vai? aqui, viu? Um prazer ter você aqui falando com a gente sobre a utilização do cannabis e dos óleos à base de cannabis para tratamentos medicamentosos não tradicionais, tratamentos naturais, né? Eu estava explicando aqui ao pessoal que a gente vai fazer essa live hoje com você, que é presidente e sócio fundador da Associação Cannabis, e vai estar falando um pouquinho para a gente da sua associação, da utilização dos óleos à base de cannabis e como os óleos vêm ajudando tantas pessoas com doenças, com síndromes raras, a saírem de situações de crise e a terem uma vida com mais qualidade. Se apresenta então, Alex, para a gente. Fique à Tudo bom, vontade. Érica? Primeiramente, obrigado, viu, essa oportunidade para a gente, que é muito importante, né, para levar informação para todo mundo, que é um negócio que tem muito preconceito ainda, né, Érica? É Cannabis, verdade, é verdade. o pessoal tem medo de usar, né? É Então, verdade. a gente é uma associação que a gente existe para isso, para viabilizar o acesso à cannabis medicinal, porque é um medicamento muito caro, que de difícil acesso, né, para as É pessoas. verdade. Então a E gente pode como é falar, que desculpa. nasceu a associação? Nasceu com a intenção de ajudar mesmo. A gente, quando era molecão, já plantava maconha e achava, e com o resto que sobrava, a gente fazia remédio e dava para as pessoas, porque fui um tempo para a Califórnia, fui para a Holanda e vi que existia essa possibilidade de dela ter o lado medicinal. E a gente dava para as pessoas para ajudar mesmo. E ia fazendo bem. E a pessoa, preciso mais de óleo que ajudou minha avó, ajudou meu pai. Aí a gente viu, com essa liberação que começou a ter no Brasil e no mundo todo, aí veio essa ideia. Falou, poxa, um negócio tão legal que está ajudando tantas pessoas, vamos oficializar, vamos fazer registrar a associação no cartório. E agora a gente está aí, lutando na justiça para ter o direito de cultivar e estamos na briga. Que bom, Hoje tem Alex. algumas associações só que podem fazer o óleo e vender sob liminar, que é a Abrace, a Cultive. Tem várias Mas, associações sérias, mas né? vocês vendem, trabalham também com a venda, não é isso? E eu Isso. gostaria que você falasse quais são os tipos de óleo que vocês produzem e que vocês vendem para as pessoas que estão em busca do tratamento natural com a base de cannabis. Legal. Existem dois tipos de óleos, né? Fora do país, existem alguns outros canabinoides que a gente ainda... A gente faz o óleo com a planta inteira. A planta inteira tem todos os canabinoides. CBD, THC, CBG, CBN, tudo. Algumas genéticas têm mais, alguns se destaca mais os canabinoides. Mas a gente hoje produz um óleo com predominância de CBD, com todos os outros canabinoides que a gente não consegue medir, porque no país ainda não tem teste para isso, a gente só tem teste para medir CBD e THC, a predominância. Então temos dois óleos, um com a predominância de CBD, que é mais destinado para ansiedade, insônia, depressão e algumas outras patologias, e o outro óleo com predominância de THC, que é mais para dor, Parkinson, Alzheimer, essa parte. Os dois canabinoides juntos são importantes, né? Para o Entendo. efeito. Eles chamam de efeito comitiva, né? O CBD ameniza os efeitos colaterais do THC e assim vai. Mas todos os canabinoides são importantes ter na planta, viu? Certo. Então hoje é Alex, esses dois tipos de óleo que a gente tem.
Eu queria que você explicasse, então, para a gente, tá? Qual é a diferença para as pessoas entenderem da maconha que as pessoas utilizam para fumar e do cannabis medicinal? Quando você fuma, é assim, existe, quando a planta é crua, existe o THC, na verdade, THCA e o CBD, CBDA. Quando tem a queima disso, é que a pessoa tem um efeito psicoativo, por exemplo, do THC, né? Então, a maconha fumada, você tem muito mais THC do que o CBD, né? É isso que gera dependência. Uma pessoa, por exemplo, eu vou fumar maconha porque vai me melhorar a ansiedade. Não vai. Minha insônia não vai, porque o exagero do THC, na verdade, piora esses tipos de condições. Tá? Ele pode aliviar. Uma pessoa que tiver câncer e fumar maconha, o efeito da quimioterapia, isso pode aliviar. Mas não é indicado, né? O óleo é o quê? O óleo, ele tem a maior concentração, por exemplo, quando você extrai o óleo, você tem todos os canabinoides presentes nesse óleo. Que nem, por exemplo, pode ser um óleo com mais THC, só que ele tem CBD. Esse CBD vai amenizar o efeito do THC. Tem falar da combustão, monóxido, nicotina, que quando tem a queima, tudo isso, né? Então, essa é a diferença. Então, na verdade, então a erva pura, ela tem todos esses canabinoides juntos, não é? Com maior concentração do THC e que fumada de forma sem ser através de um tratamento medicamentoso, realmente causa os efeitos alucinógenos. Isso, eu vou te explicar. Isso. Quando a gente vai fazer o óleo... Os canabinoides utilizados no óleo, vocês têm como fazer essa separação, intensificando mais o THC em um tipo de óleo ou o CBD em outro tipo de óleo, de acordo com a utilização do paciente, não é isso? Isso. O que ativa esses canabinoides chama descarbonização. A gente coloca a planta no forno. Então, assim, a 115 graus por 1h30, você ativa o CBD dela. Um exemplo, a 150 graus por meia hora, você ativa o THC dela. Então, por isso que é muito importante, quando a pessoa for comprar um óleo, procurar algum lugar que saiba. Porque um erro nisso, você faz um óleo com muito THC, imagina, se não testar, imaginando que é um óleo que tem CBD, na verdade não é. Na verdade é assim, a planta ela vem com um tipo de canabinoide. Quando você queima ela, você ativa os canabinoides, então vou fazer a descarbonização a tantos graus por tanto tempo. Além da genética, já que seja uma genética que já venha com CBD. A gente, no caso, compra semente da Holanda, que é um lugar que só vende semente medicinal. Então, ela já vem com CBD. Só que se a gente errar nesse processo, você não tira o CBD dela. Você faz virar THC. E também tem outros canabinoides que se ativa desse jeito. E você aprendeu todo esse processo quando você morou fora do Brasil, na Holanda e na Califórnia? Fiquei um tempo fora, mas eu fiz uma pós-graduação, agora que eu terminei na Unifesp, de cannabis medicinal. Estou fazendo uma outra da Spirale. E é um negócio que sempre cientistas vão sempre descobrindo uma coisa nova. Sempre precisando se atualizar, né? E quais são os tipos... Pois não, pode falar. Desculpa. E é uma coisa muito nova, né? Que ninguém, por exemplo, dosagem, por exemplo, ninguém sabe a dosagem certa, cada um tem uma dose. Então ainda o bom da cannabis é que não tem efeito colateral, assim, significativo, perto dos alopáticos. Pode falar, desculpa que eu te cortei. Então, eu queria que tu me explicasse. Vocês trabalham com o óleo que tem o CBD e o THC. E se uma pessoa quiser o óleo sem o THC? Zero, se tiver zero de THC, a gente tem o quê? A gente tem um pessoal, são os brasileiros, que tem liberação. No caso, a gente não tem liberação da Anvisa. Tá? A gente trabalha. Não que trabalha, a gente dá essa opção. Porque algumas vezes criança, por exemplo, que nem síndrome de Tourette, por exemplo, né? Que a maioria é criança. Isso. A gente tem que ser muito bem dosado, tem que ter um médico junto acompanhando quando se trata. Sempre tem que ter. Mas quando é com criança, é mais importante isso, porque o THC pode prejudicar na fase infantil do paciente. Então, a gente tem essa empresa, não é nossa, a gente
facilita. Vocês trabalham em parceria com essa empresa Parceria, que isso, fica isso. na Califórnia, não é isso? Isso. Quando vem uma receita para a gente que tem 1 miligrama de CBD exata, que é assim, a gente indica a eles, eles têm Anvisa, eles têm um preço muito bom, eles dão desconto para a nossa associação, que a gente repassa para o paciente. Então, é uma opção. Aí a gente tem essas duas opções, né? Quando Então, é mais a associação de vocês é uma associação que visa muito ajudar os pacientes que precisam do tratamento medicinal à base de cannabis, não é isso? E vocês agem tanto com a venda do óleo à base de CBD ou THC aqui no Brasil, Isso. e quando precisa de uma prescrição com dosagem muito exata, vocês trabalham em parceria com uma empresa da Califórnia, não é isso? Isso, chama Lion Hemp. Certo, Alex, muito obrigada. E eu queria que você me dissesse, Alex, então, quais são os principais tipos de doenças e síndromes que vocês têm conhecimento da utilização do óleo de cannabis e que vem dando bons resultados com esse tratamento? Na nossa associação, tá? Alzheimer, até hoje, tipo, é 100% de melhora dos pacientes, ansiedade, para dormir melhor, Parkinson, também tem bastante relato bom. Tourette, por exemplo, a gente tem um paciente que tá se dando bem. Tem uma outra que iniciou o tratamento agora, a gente está acompanhando para ver. Pessoas que fazem quimioterapia para melhorar os efeitos colaterais da quimioterapia, que tem câncer. É um geral, Érica, porque eu vou te explicar mais ou menos o que os canabinoides fazem na gente. Os cientistas descobriram, em 1990, mais ou menos, que o nosso corpo produz CBD. A gente já nasce com maconha dentro do nosso corpo. A gente tem esses receptores, que é o receptor CB1 e CB2. Né? Então, o que o CBD faz? Ele regula, que chama homeostase, ele regula o nosso organismo. Então, na verdade, a pessoa que vai usar o CBD para ansiedade, que nem no Tourette, por exemplo, o CBD faz o quê? Melhora a ansiedade. Melhorando a ansiedade, consequentemente, melhora os tics, melhora os toques. Né? Então, quando você usa o CBD, você tem uma melhora geral de várias situações. Então, como se ele regulasse o nosso corpo novamente. Ele repõe esses receptores que não produzem, isso daí. Entendeu? Então, as pessoas falam, o CBD, nossa, como pode uma processão milagrosa desse jeito? Então, assim, na verdade não é milagrosa, na verdade é isso. Ele começa a regular tudo que está meio ruim no nosso organismo. Além de ter efeito anti-inflamatório, alguns canabinoides têm efeito antitumoral. É tudo muito novo, né? Mas os resultados são muito bons, Érica. Nem eu acreditava que ia ser bom assim. É uma satisfação. E como é que uma pessoa que precisa de um tratamento ou está em busca desse tratamento com óleo à base de cannabis pode conseguir a receita? Ela tem que procurar um médico especialista. Eu já entendo desse processo, mas eu gostaria que você explicasse para quem está assistindo a gente e está querendo saber como é que funciona esse processo. Legal. Qual é o passo a passo que a pessoa tem que fazer para poder adquirir o óleo? O primeiro passo, geralmente quando a pessoa vem até a gente, ela já toma algum medicamento alopático. Então a gente indica assim, para a pessoa não ter um custo a mais com um médico, uma outra consulta, a gente fala, conversa com o seu médico, vê se ele é a favor da cannabis medicinal. Existe muita informação, ele pode conversar com outros médicos, tem vários, vamos até citar o doutor Eduardo, que é excelente, Eduardo, né? Que é ótimo, maravilhoso. Tem a doutora Keila também, que é neurologista, tem um monte, né? Então, eles podem fazer parceria, se tiver numa cidade, por exemplo, que não tenha, fazer parceria com esses médicos. A gente fala, consulta o seu médico, ele é a favor? Não, meu médico não é a favor. A maioria não é a favor. Não, meu médico porque, na verdade, muitos médicos, né, Alex, eles são especialistas, mas nem todos têm o conhecimento do tratamento e das respostas dos tratamentos à base de cannabis. Então, como é algo que está sendo trazida para o Brasil agora, que está sendo bem divulgada e que vem trazendo muitos benefícios aos pacientes que precisam de um tratamento mais natural ou que não deram certo com medicações tradicionais,
Então, esses médicos, eles estão buscando conhecer agora os resultados, fazendo pesquisa, se aprofundando, para poder passar esse tipo de tratamento. Então, na verdade, os pacientes têm que buscar os médicos que trabalham com a prescrição do cannabis, não é isso? Isso. Na nossa página, a gente tem alguns médicos que são prescritores de cannabis, são especialistas nisso, né? Então, a gente pode, quando a gente indica o médico, ele passa pelo médico e o médico analisa e vê e receita o CBD, o óleo que for mais indicado para a pessoa, né? Então, aí depois disso, a pessoa pode ter a opção de comprar um medicamento que hoje, assim, na farmácia a gente tem um medicamento para vender, tem 2 laboratórios, acho que agora tem até mais alguns. Só que o custo é alto, né, Érica? Parte de 2 mil e poucos reais e vai a 4 mil reais de tratamento por mês. Né? É verdade. Então, a gente deixa a pessoa, quando procura a gente, bem à vontade e explica. Se a pessoa faz questão de um óleo que seja... Tem gente que faz e tem condições para arcar com isso. Que seja liberado pela Anvisa, legalizado, a gente indica... A gente faz de tudo para a pessoa não ficar sem o tratamento. Se a pessoa não tem muitas condições, a gente vende o nosso óleo e testa e vai acompanhando junto com o médico. Tudo. É basicamente isso. Na verdade, a gente não pode vender, mas é o único jeito da pessoa ter um acesso. Né? A gente tenta fazer da melhor... Além da gente não poder fazer, a gente tenta fazer da melhor forma possível para funcionar. Porque a gente tem esse... Nosso princípio é esse, né? É ajudar. E quando você está brincando com saúde, está brincando com as pessoas, está lidando com as pessoas, quer dizer, não brincando, você não pode brincar com a saúde, não pode brincar com... Então a gente leva isso a sério. Só que a gente dá essas 2 opções. Todos os óleos, eles são bons, o que pesa é o custo, né? É o valor do óleo. Né? Alguns óleos, agora tem alguns óleos aqui que são feitos só com CBD, isolado, não tem nada de THC. Resultados mostram que você não tem um efeito desejado. Vou te dar um exemplo na curva de ansiedade. Existe um gráfico de curva. Quando você usa só o CBD, ele sobe, cura a ansiedade ou outra coisa e desce. É rápido. Quando é um óleo que nem as associações fazem, com a planta inteira, você vê que tem uma melhora e demora para... Então, o óleo bom é o que eles chamam de full espectro. É o óleo que tem feito com a planta inteira, que tem todos os canabinoides. Entendi. Então, eu também queria saber sobre essa lista dos médicos. Eles podem adquirir essa lista dos médicos que prescrevem na página de vocês, entrando em contato direto, ou vocês têm essa lista disponível lá na página de vocês do Instagram? A gente tem em destaques no Instagram, você vai ver lá médicos, também tem veterinário, agora nós vamos adicionar também psicólogo, psiquiatra, a gente vai adicionar. Mas médico tem bastante. Em destaques do nosso Instagram, você vai ver que tem uma lista de médico. A pessoa pode entrar em contato com esses médicos, falar que é nosso associado, né? Se associa com a gente manda um link. Nossa associação não tem nenhum custo mensal, entendeu? E a gente intermedia isso, né? Conversa com o médico, comprova que é associado, para adquirir o desconto. Quando a pessoa... Acontece bastante de a pessoa ser muito carente, não ter condições mesmo. Quando for esse caso, a gente arca com a consulta do médico, a gente envia o óleo. O que a gente não deixa é a pessoa ficar sem o tratamento. Entendeu? A gente faz de tudo para poder como fazer é esse tratamento com crianças, Alex? Criança, é o que eu estava te falando, né? A gente sempre exige que tenha um médico por trás, que a gente não pode querer dar uma de médico, a gente não é médico. Mas não tem efeito colateral nenhum significativo, pode usar, não tem idade nenhuma que use. O único cuidado que tem que ter, aí eu vou ressalvar de novo essa parte de óleo. Tem muita gente vendendo óleo por aí. Você tirar o THC da planta é fácil, fácil. Tirar o CBD não é fácil. A gente faz vários óleos, 5 extração da THC para dar 2 de CBD. Então é ter esse cuidado. Criança não pode ter abuso de THC, que pode criar outros problemas no futuro, tanto de aprendizado, várias coisas, entendeu? Então, não tem efeito colateral, é super seguro, sendo que desde que tem um óleo que tenha a predominância de CBD e um pouco de THC. Né?
Então, E é importante existe que contraindicação para a utilização do óleo? não existe contraindicação, Érica, não existe. Existem alguns efeitos colaterais, tontura, tipo uma moleza, assim, que dura nos primeiros dias, né? Mas não Certo. tem. Alguns medicamentos têm interação medicamentosa. Existe uma enzima de alguns metabolistas, eu vou falar por cima para não falar Certo. bobeira, mas que metaboliza no local do fígado junto com os remédios. E aí os canabinoides podem ou aumentar o efeito desse remédio ou diminuir. Então, por Certo. isso que é importante. Aí o médico vai saber, o médico vai analisar, vai ver qual o remédio que pode ter interação medicamentosa. Então é isso. Quando é com criança, você não consegue saber Então, não consegue saber resumindo, não consegue saber a. Tem criança que ainda não fala, você não consegue ver a melhora. Então é importantíssimo o médico junto. No caso de então criança, é fundamental. é importantíssimo sempre, como a gente diz, qualquer tipo de tratamento, gente, para síndrome de Tourette ou para qualquer outro tipo de síndrome ou patologia, é necessário o acompanhamento de um médico especialista. Eu digo sempre às famílias que a utilização de uma medicação X ou Y vai depender do tipo de sintomas que esse paciente tem. Muita gente entra em Claro. contato comigo e pergunta, mas seu filho usa o óleo à base de cannabis? Então, eu queria explicar aqui. O meu filho, quando a gente descobriu a síndrome de Tourette, teve o diagnóstico, nós iniciamos vários tratamentos medicamentosos. Eu não conhecia ainda o tratamento à base de cannabis. Então, vários tratamentos com várias medicações que foram sendo testadas aos poucos e, infelizmente, as primeiras medicações não deram resultado, teve muito efeito colateral e a gente teve que solicitar à médica a substituição da medicação. Então, foi feito um desmame dessas medicações que ele utilizava e aí ele começou um tratamento à base de aripiprazol e escitalopram, com dosagens pequenas que foram aumentando gradativamente. Então, a partir do momento que a gente viu que ele estava tendo um bom resultado, eu comecei a pesquisar sobre o tratamento à base de cannabis. E aí, a médica viu que ele estava tendo um resultado excelente com o que ele estava utilizando, que era o aripiprazol e o escitalopram, e disse, então, que a gente não mudasse. Como ele estava bem, que a gente permanecesse e aguardasse ver até quando ele ia conseguir ter bons resultados. Porque, como toda medicação, vai haver um momento em que o corpo se acostuma com aquele remédio e ele para de ter o efeito que a gente está esperando sempre. Então, meu filho, ele continua há 2 anos e meio utilizando o aripiprazol e o escitalopram, porque os tiques dele são leves e foram prescritos assim pelo psiquiatra. Não é? Então, a partir do momento que eu verificar que o organismo dele já não está mais respondendo, eu quero sim utilizar um tratamento mais natural à base de óleo de cannabis para a gente ver como é que vai ficar. Por quê? Porque eu acho que depende de cada situação e de cada pessoa. A escolha do tratamento é uma questão pessoal, familiar, Claro. não é? É uma opção que a família precisa ter e saber se ela quer ou não optar por isso. Mas ela tem que ter um acompanhamento médico e esse médico tem que prescrever a dosagem certa de acordo com os sintomas de cada pessoa. Não é? A gente sabe que tem Tourette, que ele é Tourette, tem ansiedade, que tem Tourette TDAH, tem Tourette, que tem Tourette, toque e TDAH e hiperatividade. Então, a Tourette, como o doutor Eduardo sempre diz, nunca vem sozinha. Ela vem com um pacotinho de várias comorbidades associadas e que precisam serem vistas pelo psiquiatra que entende de comorbidades, entende um pouco mais de síndromes raras e síndromes neurológicas e vai poder dar a prescrição adequada do tratamento a ser seguido por essa família. Mas nenhum médico pode obrigar a família a ficar com tratamento medicamentoso. Tem família que não quer e quer partir para o tratamento mais natural, não é, Alex? É claro, é o que
que as farmácias hoje fazem. Eles vendem o medicamento a 2.000, 4.000 reais, é como se não tivesse, né? Como se não tivesse... Isso que você falou é importante, porque o médico, por exemplo, vamos citar que nem o doutor Eduardo, ele tem várias referências, ele tem vários casos de Tourette, ele já tem a experiência, ele sabe, o óleo deu esse efeito nessa pessoa, então ele tem 10, 20 pessoas que também teve efeito. Ele sabe mais manejar as coisas, é muito importante, é o que você falou, é muito importante ter um médico para acompanhar. Nem é tanto pelos efeitos, pelo risco, é por saber fazer um tratamento certo, correto, para fazer a pessoa não ficar perdendo tempo. Ele tem referência para isso. Que nem a gente, por exemplo, a gente tem algumas referências melhores em algumas patologias. Cada um tem. O doutor Eduardo, Quais são essas patologias que vocês verificaram que tiveram melhor resposta com o óleo de cannabis do que a medicação tradicional? Ansiedade, insônia, depressão, Alzheimer é uma coisa incrível, Parkinson também, assim, de todos tiveram melhora, né? É basicamente isso, mas vem relatos assim, por exemplo, um negócio muito legal que eu vejo assim, eu estou sonhando muito, eu não sonhava, um exemplo é isso, porque ele atua numa fase do sono que chama fase REM, que é a fase responsável pelo sono. Então, por mais que você durma 6 horas por dia, você vai ter uma qualidade melhor do que dormindo 10. Então, isso é uma resposta, assim, de muitos pacientes, né? Parkinson, por exemplo, é uma coisa, assim, muito incrível, das pessoas pararem de tremer e usar medicamento há anos e não resolver. Então, é uma coisa, assim, parece como se fosse um milagre mesmo, comparado com as medicações alopáticas, medicamentação. Só que tem casos que não resolvem. Existe casos que não resolvem, não é assim. Cada organismo reage de um jeito com os canabinoides. Uns, o efeito é mais rápido, uns é mais demorado. Como que funciona o uso do CBD? Como não tem uma dosagem, não é igual a um remédio, que você toma um comprimido e você começa com a dosagem baixa. Começa com 2 gotas sublingual durante 3 dias. Depois de 3 dias, 3 gotas depois do café da... Eu sempre falo que é melhor tomar depois que come alguma coisa. 3 gotas depois do café da manhã e 3 gotas à noite. A gente vai acompanhar se teve uma melhora. Se não teve uma melhora, vai aumentando as gotas de pouquinho, cada 3 dias, até ter uma melhora. Existem casos que a pessoa vai aumentando e não resolve. Para isso, hoje, tudo é fora do país. Existe um teste genético que a pessoa pode fazer e ver quais canabinoides, qual genética de planta faz bem para ela. É um teste de DNA. Mas então, esse teste só tem fora do Brasil, não é isso? Uns 4.000 reais, 3.000 e poucos reais. Aí você vai saber, porque a cannabis tem uma genética, são várias e várias espécies, mais de 200 espécies. Eles classificam. Isso aqui é bom para você dormir, essa daqui é boa para ansiedade, essa daqui é boa para dor. Então, esse teste te dá uma ligação desses terpenos, porque além dos canabinoides, tem terpenos, flavonoides, tem várias coisas na planta que faz bem. Ele te dá todo um mapeamento de qual canabinoides é melhor, qual genética é melhor para você. Mas é difícil não ter resultado. Se a pessoa não tem resultado na dor, ela tem uma melhora. Alguma melhora sempre tem, viu, Érica? Na verdade, é como uma medicação também para a síndrome de Tourette, né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, não existe uma medicação que vá tirar totalmente os tiques, não é? Muita gente começa a fazer um tratamento medicamentoso, alopático, tradicional, e aí depois de um tempo utilizando de 1, 2 meses, aí começa a questionar o médico, ou começa a pesquisar em grupos de apoio, ou entra em contato conosco através das páginas e pergunta, mas meu filho vem fazendo tratamento há 2 meses e eu não vejo os tiques pararem, não tem resultado. Amenizam, mas não somem. Gente, os tiques eles não vão sumir. A síndrome de Tourette faz parte do indivíduo geneticamente. Então, se o seu filho ele tem síndrome de Tourette, ele vai ser um Tourette a vida toda. Agora, a questão é, alguns Tourettes, 1/3 desses Tourettes, eles têm a maior incidência de tiques na fase da infância, entre os 7, certo? E os 13, 14 anos de idade. Geralmente, os primeiros tiques começam a partir dos 4, 5 anos de idade
E esses tiques, eles vão sendo, vão aparecendo aos poucos, eles não precisam aparecer todos de uma vez. E nem vão ser tiques que vão ocorrer 24 horas no paciente. O meu filho, por exemplo, ele começou a ter tiques na mão, depois tiques vocais, ele tinha ecolalia, ele teve a palilalia, né? Então, ele teve uma fase de jogar o pescoço para o lado, mover o ombrinho, depois teve os tiques abdominais, a barriga mexendo sozinha. Depois, esses tiques voltaram a se concentrar mais no braço direito. E aí, ficou entre braço, pescoço, jogando o pescoço para o lado, braço para trás. E o tique sonoro, que era um barulho que ele fazia de... Então, assim, esses tiques, eles não aparecem sempre, todos juntos, não. Eles podem aparecer todos juntos, mas depois de um certo tempo, não é? Mas eles vão aparecendo aos poucos, vai passar uma fase que ele não vai ter tique nenhum, depois esses tiques voltam, vai depender muito da questão da ansiedade, como o Alex mesmo disse. A síndrome de Tourette é uma síndrome que está muito ligada à ansiedade. E essa ansiedade não precisa ser só ansiedade de medo ou de preocupação. Aquela ansiedade que a gente está também de ganhar um presente, de uma viagem, um passeio legal que a gente vai fazer. Então, isso também faz parte da ansiedade que faz a criança ter tiques. Então, o tratamento vai apenas amenizar esses tiques. Quando o tratamento é compatível com os tiques da criança e a criança se adapta a esses medicamentos ou ao óleo de cannabis, ele vai reduzir os tiques e vai melhorar a questão de crises. A criança vai ter menos crises consecutivas, vai ter mais qualidade de vida. E aí, além do tratamento, é preciso ter todo um trabalho psicoemocional, familiar, né? Que eu digo sempre que é um conjunto. A família, ela tem que agir junto com o tratamento que a pessoa está fazendo, para que esse tratamento possa ter um resultado mais positivo. Esse tratamento ele pode ser receitado por um psiquiatra, por um neurologista, por um médico especializado em cannabis, mas não vai adiantar nenhum tratamento se não houver uma mudança familiar para poder dar um bem-estar a essa criança emocional, a dar uma tranquilidade emocional a essa criança, a ela ter apoio, a ela ter toda uma questão de motivação familiar por trás do tratamento, para que ela se sinta bem e tranquila e a família possa observar o resultado, não é? Nem o óleo de cannabis e nenhum medicamento vai fazer efeito se essa criança vive num ambiente estressante, se essa criança vive o tempo todo à base de grito, de maus tratos, de castigo, se essa criança vive recebendo todos os problemas dessa família em cima dela. Então, eu digo sempre, criança tem que se preocupar com coisas de criança. Criança deve ser criança. E ela não tem nenhum tipo de preparo emocional, nem maturidade para estar absorvendo os problemas que cabem aos adultos absorverem e resolverem. Elas absorvem muito mais que a gente. Aí já chega na escola que sofre o bullying por causa de desinformação. Meu filho mais novo já sabia o que era Tourette. Eu não sabia. Quando ele viu eu escrevendo, ele... Tourette, pai. Então, isso é importante. Porque acontece o quê? A pessoa não discrimina porque sabe que é um problema. Não é um problemão, mas sabe que é sabe que não é porque a pessoa quer fazer. Até eu vi numa live sua, inclusive, falando isso, que a maioria dos pais, até a gente, vê que o filho está com alguma mania, briga com ele, achando que é mania. Manda parar, pare com isso, vá pro quarto. Às vezes a pessoa que é adulta, ela está mais incomodada com os tiques do que a própria criança, que muitas vezes nem percebe que está fazendo. Nem percebe. É muito comum as crianças que são Tourettes emitirem sons, fazerem os tiques motores e ele não perceber que está fazendo aquilo ali. Então é preciso toda uma paciência da família em tentar conviver com esses tiques da melhor maneira possível.
Ninguém quer ver uma criança o dia todo se mexendo, se jogando para um lado e para o outro. Mas se ela está com um tratamento adequado, se ela vai estar utilizando o óleo de cannabis, se ela vai estar fazendo um tratamento que o psiquiatra indicou, que o neurologista indicou, e esse tratamento ele está começando a ter um bom resultado, então não precisa a família estar em cima dele, controlando porque ele está tendo tique. Pelo contrário, a criança precisa se sentir à vontade dentro de casa, com a família, para ter os tiques e fazer com que aquilo ali seja a descarga dela naquele ambiente, com todo acolhimento e amor. Fazer, é isso mesmo. É isso, porque imagina você, adulto, querendo espirrar e proibido de espirrar. Se você tiver uma pessoa te proibindo de espirrar, você não consegue. Você prende o espirro uma vez, prende o espirro uma segunda vez, mas depois sai naturalmente. Então, os tiques da síndrome de Tourette, falando generalmente assim, generalizando tudo, fazendo uma alusão bem parcial e bem chula, vamos dizer que é a mesma vontade da gente de espirrar, né? Ou de piscar o olho. É algo incontrolável que sai naturalmente, que a gente não tem como impedir o corpo de fazer. Então, o Tourette, ele tem essa disfunção neurológica que faz com que ele emita os tiques sonoros e os tiques motores sem esse controle dele. Então, ele precisa estar à vontade no ambiente. E o tratamento só vai fazer melhorar a situação de crises fortes. Por exemplo, eu sei de mães que dizem que os filhos hoje utilizam óleo de cannabis junto com uma outra medicação receitada pelo médico especialista e que essa criança consegue hoje em dia ter qualidade de vida, consegue ir para a escola, consegue conviver com os amigos sem estar sofrendo bullying, sem estar sofrendo preconceito, que essa criança consegue sair numa rua, consegue ir num supermercado, num restaurante, porque você sabe que existem casos de Tourette que tem tiques sonoros muito fortes, com gritos, com sons de animais, não é? E isso impede a pessoa de ter uma vida social normal. Imagina uma criança na escola gritando, fazendo sons. Isso ali, para quem está acostumado, já é difícil. Mas imagine para os amiguinhos na escola. Para quem não está acostumado, para pessoas que têm uma ideia muito diferente do que é a Tourette, não é? Porque as pessoas acham que quem tem Tourette tem problema mental, não tem consciência das coisas que faz. E não é. O Tourette é uma pessoa normal, o Tourette é uma pessoa muito inteligente, ele tem altas habilidades, várias capacidades artísticas, musicais. Ele é uma pessoa como qualquer outra e pode desenvolver suas habilidades. Normal. Como chama o filme que você indicou, Érica, mesmo? Para deixar para o pessoal? O Primeiro da Classe. O Primeiro da Classe mostra uma criança com Tourette, né? Que ela vai descobrindo o que ela tem junto com a mãe, numa sociedade que discrimina, onde ela, numa escola, não consegue ter apoio dos amigos, nem a compreensão dos professores, e o diretor dá a oportunidade dessa criança explicar para todos o que ele tem e pedir apenas que seja tratado como qualquer outra pessoa, porque era isso que ele queria. E a partir daí ele consegue ter o apoio dos amigos, se desenvolve, cresce e tem toda uma luta para conseguir provar sua habilidade profissional, para se tornar um professor, porque as pessoas discriminam e não compreendem. Então é justamente o que a gente precisa fazer, falar para combater o bullying, a discriminação e o preconceito. E o óleo de cannabis, ele vem agora chegando para ser mais uma opção de tratamento, não é? Mais uma das tantas que estão sendo estudadas e fazendo tentativas para melhorar a qualidade de vida desses Tourettes, e não só dos Tourettes, não é? Como o Alex disse aqui, em geral, não é, Alex? Muita gente procura o CBD, né, o óleo, como última opção. Eu já tentei tudo, já tomo, não aguento mais os efeitos. Eu acho que teria que procurar antes. Primeira opção, não no caso quando a pessoa já está com os medicamentos alopáticos,
Mas, primeira opção, as pessoas novas que estão identificando Tourette agora nas crianças ou outra patologia, faça primeiro uso com acompanhamento mais do canabinol, junto com o THC, do óleo completo, antes de usar o outro medicamento, né? Eu sei que nem você falou no caso do seu filho, já está com medicamento. Para que vai tirar uma coisa? Tudo com calma, devagar, tudo na sua hora, né? Mas o mais importante, você falou, acho que dos remédios e do canabinoide, tudo, é isso que você estava falando, de ter uma paz em casa, dar uma tranquilidade para a criança, informar, que nem você... Acho que você... Eu vi numa live sua que você foi na escola e conversou com os diretores, isso, né? Isso, para eles irem na sala de aula, ou num dia que a criança não tiver, ou sei lá, quando tiver, explicar para os amigos, para parar. Isso eu acho que deve ser a pior coisa que acontece. Porque você fica afirmando, fica lembrando a pessoa daquele ticket. Eu acho, na minha opinião, eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, o melhor de tudo é isso que você falou. A criança tem uma paz, fazer o tratamento mais adequado possível. Não ter bullying, porque ela pode ter os tiques dela e estudar e olhar para o professor. Só tem aí tem uma risadinha aqui, no recreio tem uma zoeira ali, e a pessoa vai ficando isolada. Isso é o pior que pode acontecer, eu acho, para a criança. Né? É verdade. Então, agora, o tratamento... Falou, são várias coisas que melhoram, mas o CBD é uma ótima opção, viu, Erika? Agora, como o Alex diz, assim, o óleo à base de cannabis, ele é um tratamento, não é, natural, que pode ser, sim, utilizado por crianças. Mas a gente sabe que nem toda cidade tem um médico especializado, nem todas as pessoas têm condições de pagar uma consulta com esse tipo de médico. Então, é preciso que as famílias saibam que elas têm que buscar uma opção de tratamento. Ah, mas ela precisa estar fazendo o tratamento, é obrigatório, se ele não tem tantos tics. Não, se a família vê que os tics não fazem nenhum tipo de constrangimento social para essa criança, que os tics não são leves e não alteram nada na rotina dessa criança, que a criança não tem nenhum tipo de problema com isso, então necessariamente não é obrigatório o tratamento medicinal, não é, à base de cannabis, nem é obrigatório um tratamento medicamentoso. O tratamento ele é indicado a partir do momento que a família vê que esses tics estão realmente ultrapassando um limite do considerado aceitável, que vem prejudicando essa criança numa vida social, na interação dela com a escola, com os amigos, e aí sim é necessário essa família buscar um médico especialista. A gente indica sempre a busca primeiro de um psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra ele tem um olhar clínico mais acostumado a identificar as comorbidades que vêm associadas com a síndrome de Tourette. Mas se você não tem um psiquiatra e foi para um neurologista, e esse neurologista conhece a síndrome de Tourette, sabe tratar a síndrome de Tourette, então é claro que você pode fazer o acompanhamento e o tratamento com o seu neurologista, né? Então, mas é fundamental que essa família tenha um acompanhamento multidisciplinar de preferência. Levar para um psiquiatra, tá fazendo um acompanhamento com o neurologista de 3 em 3 meses também, para que haja uma segunda visão do caso. E sempre fazer um acompanhamento com o psicólogo para ajudar essa criança a entender o que ela tem, não é? A compreender o que ela está passando, a ter uma aceitação e a saber que ela pode fazer as coisas que ela deseja, ter os sonhos dela, os projetinhos dela na mente dela, com todo o apoio emocional que ela vai precisar da família e do psicólogo. Não é verdade? Com certeza. Eu vou pôr para carregar que a bateria está no 4G e está acabando. Não, com certeza. O acompanhamento médico é super importante mesmo. Viu, Erika? Deixa eu perguntar uma coisa para você, que é uma curiosidade. O sintoma, a pessoa tem um tique leve. Ele aumenta com a idade ou não? Olha, os tics são o seguinte, eles aparecem na infância, eles podem passar um tempo aparecendo, depois eles somem, depois eles voltam. E esses tics, para serem considerados da síndrome de Tourette,
eles têm que estar presentes na pessoa por mais de 6 meses a 1 ano, certo? Então, muitos médicos, eles pedem que a família relate após 1 ano de tics. Mas, no caso do meu filho, eu com 6 meses via que os tics estavam aumentando e iam aparecendo cada vez mais tics novos. Então, assim, hoje eu entendo que se você vê que a criança tem tics há mais de 6 meses, isso já não é comum. Então, já é um alerta que fica para a família buscar esse profissional que pode ajudar. Agora, não quer dizer que os tics eles vão aumentando de intensidade ou vão aumentando de acordo com o estado emocional da criança e o tratamento que ela vai estar fazendo. Esses tics podem ficar muito leves, quase imperceptíveis ou aparecer ocasionalmente. No caso do meu filho, ele teve uma melhora de 80% dos tics com o tratamento que ele vem fazendo. E ele só tem uma incidência maior desses tics na semana de prova, não é? Que fica mais nervoso, né? Ele fica muito ansioso, mas aí eu já ensinei a ele uma técnica de relaxamento com respiração. Peço a ele que solicite ao professor para ir no banheiro, e lá ele fecha o olho, faz uma respiração, tenta se concentrar na respiração para se acalmar, e aí voltar para a sala, e graças a Deus isso vem ajudando muito ele em todos os momentos de ansiedade. Mas muitos Tourettes, quando chegam entre os 16 e 18 anos, esses tics podem ficar. Eles naturalmente podem ser reduzidos com medicação ou sem medicação. Eles podem ir se reduzindo e chegar ao momento de estar bem imperceptível nessas pessoas. Como tem Tourettes, que os tics desaparecem totalmente, sem explicação nenhuma até hoje. Os médicos não sabem dizer por que esses tics desaparecem de uma hora para outra. Pessoas com medicação e sem medicação, elas podem ter esses tics totalmente assim, como é que eu posso dizer? Eles sumirem totalmente. E existe um terço dos pacientes com Tourette que os tics não melhoram. Eles continuam fortes do mesmo jeito que estiveram. E aí eles precisam realmente buscar um tipo de tratamento que possa melhorar a qualidade de vida deles. Então, os tratamentos, eles não são para zerar os tics, não são para fazer o Tourette deixar de ter Tourette. Os tratamentos são para fazer a pessoa ter qualidade de vida, ter menos crises, e estar mais apto a estar tendo um convívio na escola, na sociedade, no trabalho, com menos tics e poder, assim, levar uma vida o mais tranquila possível, não é? Entendi. Mas tudo isso depende de todo um conjunto de situações. Família, né? Família em primeiro lugar, equilíbrio emocional da família, apoio familiar, tratamento e acompanhamento do médico que vai estar realmente verificando a situação do paciente. Cada caso é um caso, cada caso vai ter um tipo de tratamento que vai ser indicado para ele, porque nem todo mundo vai ter a mesma dosagem de medicação prescrita, nem todo mundo vai ter o mesmo tipo de tratamento prescrito, nem todo mundo o médico vai utilizar o cannabis ou um tratamento medicamentoso alopático tradicional. Os médicos vão indicar o tratamento que seja adequado para aquela criança e que eles vão estar verificando com o passar do tempo se esse tratamento precisa continuar ou se precisa mudar. Se aquela dosagem daquela medicação precisa ficar a mesma ou se ela precisa aumentar. Tudo ainda é um estudo que está sendo aprendido dia a dia por esses médicos, por esses especialistas, porque a ciência ainda não explica, não é, o que realmente faz com que esses tics fiquem mais fortes ou desapareçam em uma certa idade, ou qual é a medicação que vai realmente servir para aquele Tourette e qual não vai. A ciência vem avançando, as pesquisas vêm acontecendo e tratamentos vão sendo testados e vem dando certo. Hoje existe o tratamento à base de medicação, hoje existe a cirurgia de estimulação cerebral profunda, que é a utilização de um marca-passo, um eletrodo conectado ao cérebro,
que foi utilizado a princípio pelas pessoas que tinham Parkinson e que deu muito certo na redução dos tremores de Parkinson e que aí vem sendo testado em pacientes com Tourette e vem também apresentando resultados positivos. E além do tratamento medicamentoso da cirurgia de estimulação cerebral profunda, existe o tratamento à base de cannabis, não é? A gente chamou o Alex hoje aqui para essa live justamente para poder falar um pouco para a gente dos tratamentos à base de cannabis, da utilização do óleo à base de CBD e à base do THC, não é? E quais são as utilizações mais comuns. E ele tem a propriedade de dizer que acompanha famílias e que esse tratamento vem dando resultado. Né, Alex? Isso. E quem precisar pode contar com a gente, pode nos procurar, a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, tanto com, a gente não cobra nenhum serviço, tanto com a atualização, o procedimento da Anvisa, como arrumar um médico. Hoje, com a pandemia, nessa parte ajudou. Que hoje muita gente tem a opção de fazer atendimento online. Né? Então, hoje não é um impedimento. Na minha cidade não tem um prescritor. Não. Faz online, ele vai acompanhar junto. O médico pode estar em São Paulo, a gente tem um médico que está lá no Canadá e presta atendimento. Vocês, então, sempre fazem essa ponte entre o paciente e o médico também, caso o paciente não tenha o contato de um médico, não é isso? Sim. A gente primeiro tenta fazer o paciente não gastar não, precisa ir no médico que a gente vai indicar. Não. Se o médico dele pode fazer o desmame do medicamento, tem capacidade para isso e é favorável ao tratamento, ótimo. Continua, a gente instrui. Pode passar nosso telefone para o médico, nós vamos tentar explicar como que é o nosso óleo. Porque os médicos, tem médico que vai entrar nesse negócio, pergunta para a gente, Alex, tem um curso que dá para fazer hoje, tem bastante curso, o doutor Eduardo dá um curso, tem muitos cursos por aí. Então, é fácil para o médico e é fácil para o paciente hoje ter acesso ao cannabis. Hoje tem agente de associação que viabiliza o óleo, tem outras também, Curando Ivo, Abraço, tem várias outras associações sérias, né? Eu queria que você falasse o nome da sua página para que as pessoas possam buscar você e obter mais informações. Cannabis _ Associação. Né? Nosso site está fora do ar porque está mudando o domínio, mas logo vai ter lá. Tem nosso WhatsApp também no Instagram, pode me chamar direto. É um prazer estar ajudando. Viu? Ou a pessoa Alex, pode clicar aqui, que está assistindo, clicar aqui e acompanhar. Mas o mais importante é isso, é procurar uma associação séria, porque essas pessoas que, às vezes, nem é por mal fazer um óleo que não sei. O que eu acho mais importante, assim, não é que a pessoa procurar uma associação que não tenha esse acompanhamento. O importante é o acompanhamento, o importante é o mínimo de gotas e ir subindo devagar. Senão, a pessoa, quando procura um lugar que não é legal e faz o tratamento e não tem um efeito, você não tira só isso, você tira a esperança da pessoa que já está procurando, já correu por tudo, e o último suspiro da pessoa é esse negócio do cannabis. Você tira a esperança da pessoa no tratamento. Então, o importante é isso, procure associações, fala comigo, tem outras no Instagram, pode assim, pegar referência, ver o resultado, pedir informação. Hoje em dia, eu acho que a gente, para buscar qualquer tipo de tratamento, a gente tem que pedir informação a quem entende daquele tratamento. Então, se você quer começar um tratamento para o seu filho, você não sabe onde recorrer, leve seu filho a um psiquiatra, leve seu filho a um neurologista e os médicos vão indicar qual é o tratamento adequado. Se você quer tentar o óleo à base de cannabis com o CBD ou com o THC e quer saber como vai funcionar para o seu filho, quer saber se as pessoas tiveram bons resultados, então entre em contato com a associação, pede referência de um paciente, pede referência de médicos que utilizam esse tratamento. É até legal isso. É até legal essa interação de uma mãe que tem um filho com Tourette com outra mãe. É legal isso, esse acompanhamento, esse acolhimento. É importante tem que entrar em contato. Eu acho que hoje em dia os meios digitais estão aí para facilitar a nossa busca de informação, a nossa pesquisa. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente aprende. Quanto mais a gente vivencia o Tourette, mais a gente consegue entender sobre a Tourette e analisar
o que está fazendo bem aos nossos filhos ou não. E é necessário também que, se vocês puderem, entrem num grupo de apoio, seja no WhatsApp, seja no Facebook. Existem grupos de apoio onde as famílias estão ali trocando informações, trocando dicas, trocando muitas informações importantes que podem lhe ajudar a conseguir entender que você não está sozinho nessa luta. É isso que eu ia falar, até para saber que não está sozinha, é isso mesmo. A luta da Tourette não é fácil, mas eu digo como mãe hoje, meu filho tem 13 anos, e a fase mais difícil que eu tive foi entre os 7 e os 12 anos de idade. Hoje em dia ele está muito bem, graças a Deus. A gente está vendo uma redução muito grande após a iniciação do tratamento correto. E eu creio que o caso dele é daqui para frente ficar cada vez mais leve. Porque os médicos vêm dizendo que quase fica imperceptível saber que ele tem Tourette. Graças a Deus, né? Mas existiu todo um trabalho emocional que eu também tive que fazer por trás para que ele pudesse ter toda a qualidade de vida dentro de casa, toda uma estrutura de apoio emocional para que esse tratamento pudesse ter o efeito que eu esperava. E, sobretudo, eu tive que dedicar dos 5 anos de idade até os 12, até o ano passado, gente, minha vida foi viver para tratar e cuidar do meu filho. Eu tive que abrir mão da minha carreira profissional, tive que abrir mão de trabalho fora de casa para estar com ele, para tratar ele, para buscar médicos, para fazer o máximo que eu pudesse. E sempre trabalhando para mim, sempre trabalhando, busquei formas de trabalhar para mim, para que eu pudesse ter a liberdade de acompanhar meu filho quando fosse necessário. Então, eu sei que não é fácil. Muito bom, parabéns. Isso é o maior resultado dele estar bem hoje. Isso é a melhor coisa que pode acontecer, eu acho. E não parabéns, foi fácil. É muito legal. Não foi fácil. Imagino. A gente sabe que a vida não está fácil, a economia não ajuda, certo? Mas a gente tenta. Eu já fiz de tudo que vocês podem pensar. Fazer bolo dentro de casa, trabalhar com roupa, depois trabalhar com a confecção de roupa, trabalhar vendendo fardamentos hospitalares, trabalhar também com assessoria digital, que eu também faço, para ajudar pessoas a construírem suas páginas, suas marcas digitais para fazer vendas. Então, todo um processo que eu venho trabalhando e buscando para poder estar mais próximo ainda do meu filho. Uma luta, então, né? A gente tem que lutar como mãe, como pai, como família, buscando oferecer aos nossos filhos uma tranquilidade emocional para que eles possam ter um resultado com o tratamento. Problema de adulto fica para adulto. O adulto é que tem que ter a maturidade para poder lidar com isso. Criança tem que resolver coisas de criança, tem que se preocupar com coisas de criança. É verdade. Então, o resto, a gente vai correndo atrás. E eu quero dizer que a partir de agora, a partir de janeiro, eu vou estar sempre com as diquinhas online para poder ajudar cada vez mais as famílias. Porque esse é um trabalho que eu faço de coração, sem nenhum tipo de interesse financeiro e de forma gratuita e voluntária, como o Alex faz também. Isso aí. Quem precisar pode procurar a gente que a gente vai fazer o melhor. Obrigado, Érica, pela oportunidade. Dá um beijão no Eduardo aí. Muito obrigada. E o objetivo das lives a partir de hoje, e todas as lives que foram feitas aqui por mim, é criar uma ponte e um elo de contato entre as famílias e as oportunidades de tratamento, os especialistas, para que vocês possam saber para quem vocês devem recorrer, aonde vocês devem buscar o tratamento, quais as opções. O objetivo das minhas páginas é sempre ajudar e tentar oferecer informações às famílias Tourette. Espero estar ajudando a todos de todo o meu coração. Muito obrigada a todos. Pode contar com a gente, viu, Érica? Obrigada a todos pela presença. Eu não pude responder todo mundo, porque a live é muito curta, mas vocês sabem que lá no Instagram eu sempre estou respondendo a todos. E a gente também pode mandar pergunta que a gente responde.
Tchau, Erika. Obrigada. Obrigado. Um abraço, Tchau, um tchau. beijo. Fica com Saúde. Deus, Alex. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.